Bom dia, muita paz para todos os irmãos da Primeira Igreja Batista Adoração e Vida. É uma grande alegria, durante este tempo de jejum, poder partilhar este devocional convosco do dia 20 de julho. E é também uma grande alegria para mim a vossa igreja ser uma igreja parceira do Vitamina E, uma igreja que acarinha e que ama o Vitamina E, portanto, uma vitamina de encorajamento para cada dia. E é tão bom saber que o trabalho que estamos a fazer, aquilo que Deus nos tem dado, o ministério que Deus nos tem dado de escrever estes devocionais, está a ter impacto na vossa vida, está a abençoar a vossa vida e está a ajudar-vos diariamente a terem uma palavra de Deus, e a vos ajudar no vosso tempo devocional diário. Um tempo tão importante, é mais importante do que o tempo em que alimentamos o nosso corpo. E o tempo que alimentamos o nosso corpo é fundamental para termos força, para estar de pé, para nos alimentarmos, para continuarmos. Então o tempo que alimentamos a nossa alma e o nosso espírito são ainda mais importantes, porque o nosso espírito é o centro da nossa vida, é o âmago do nosso ser, a parte mais importante do nosso ser, que mais caracteriza aquilo que somos e que mais determina tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que fazemos e, portanto, os resultados que iremos experimentar na nossa vida. O devocional deste dia, e eu escolhi este dia porque é para mim um devocional também muito, muito importante e muito querido. A presença de gigantes não significa a ausência de Deus. O texto base desta reflexão é Deuteronômio, capítulo 9, versículos 2 e 3. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. O facto de haverem gigantes, de haverem ou pessoas, ou situações, ou circunstâncias que se agigantam, que nos ultrapassam, que são enormes, problemas, dificuldades, inimigos. Gigantes fala de inimigos, de ameaças, situações que são grandes, que atingem proporções elevadas e que por causa disso ultrapassam o nosso tamanho, a nossa capacidade, a nossa força, os nossos recursos, etc. Todos nós enfrentamos gigantes de alguma ordem, de alguma sorte, de alguma natureza, uns é na área da saúde, uns é na área da família, uns é na área do casamento, na área de relacionamentos, na área de amizades, na área profissional, na área financeira, na área emocional interior, enfim, conflitos interiores. São gigantes que, mais uma vez, surgem na nossa vida, no nosso panorama, na nossa realidade e que ameaçam o plano de Deus, a promessa de Deus, ameaçam a nossa paz, ameaçam o nosso bem-estar, ameaçam os sonhos de Deus na nossa vida, etc. E há muitas pessoas que, diante dos gigantes, se questionam: mas se Deus me ama, por que é que eu estou a enfrentar isto? Se Deus, talvez tu tenhas perguntado isto, não é? Na situação que estás a viver. Mas se Deus é comigo, porquê este gigante? Se Deus me ajuda, porquê é que este gigante continua na minha vida? Se a presença de Deus é comigo, porquê é que eu enfrento a presença de gigantes? E às vezes é difícil conciliarmos estas duas realidades, porque ficamos com aquela ideia de que elas são realidades que se contrapõem ou que se excluem, ou seja, a presença dos gigantes e a presença de Deus. Parece que são realidades que não casam, que não lidam, e ficamos muito com aquela ideia: se eu tenho a presença de gigantes é porque não tenho a presença de Deus. E é por isso que eu quero reforçar esta verdade que é importante até para enfrentarmos e para vencermos os nossos gigantes. A presença dos gigantes não significa a ausência de Deus. Só porque estás a enfrentar os gigantes não quer dizer que Deus não esteja presente. Pelo contrário, deixa-me dar-te alguns exemplos da palavra de Deus que vão corroborar
este princípio e esta verdade que eu estou a partilhar contigo. Por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens hebreus, enfrentaram o maior gigante lá do seu tempo, Nabucodonosor. Nabucodonosor era o maior gigante, ele era o maior imperador, o homem mais poderoso do mundo, com o exército mais poderoso do mundo, com o império mais forte do mundo, o império dominador. E ele já tinha conquistado Israel e Jerusalém, neste caso o reino de Judá, que era o que faltava conquistar, juntamente com a capital Jerusalém, e deportou milhares e milhares de judeus, entre eles Sadraque, Mesaque e Abednego, para a Babilónia. E quando estavam ali na Babilónia, já eram líderes de lá na Babilónia, porque Nabucodonosor era um imperador que ia pondo os melhores, os nobres e os mais inteligentes de cada império, ele colocava como líderes para também poderem desenvolver o seu império. E a dada altura, Nabucodonosor, ele mandou levantar uma estátua em seu nome e com a sua imagem, onde todos tinham que se curvar diante dela, e aqueles 3 jovens hebreus, porque adoravam a Deus, eles não se curvavam diante de nenhum ídolo, diante de ninguém e diante de nenhuma estátua, para adorar. E Nabucodonosor ficou furioso, sabendo e tendo a informação dos inimigos de que estes 3 jovens não se curvaram diante da estátua, e furioso, mandou chamá-los à sua presença e ameaçou-os e disse: talvez vocês não entenderam bem a minha ordem, talvez vocês não entenderam quem manda aqui, mas se vocês não se curvarem, vou-vos dar outra oportunidade, e se não se curvarem, vocês vão para a fornalha de fogo. E aqueles jovens disseram: olha, o rei Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isto, nós não nos vamos curvar porque nós só adoramos a Deus, o Deus que nós amamos, que adoramos, que servimos, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que nos criou, e portanto nós não vamos fazê-lo. Nabucodonosor ficou ainda mais furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e atirou os servos de Deus para dentro daquela fornalha. E talvez nós poderíamos pensar, mas se Deus os protegia, se Deus era com eles, porque é que não os poupou da fornalha? Mas uma coisa é certa, Deus preservou-os, Deus guardou-os, Deus salvou-os e Deus libertou-os. Não os guardou, não os libertou de passarem pela fornalha, mas ao passarem pela fornalha, Deus os abençoou e Deus os livrou. Quando eles foram atirados para dentro da fornalha, Nabucodonosor, quem se queimou foi quem estava fora da fornalha. Os que os atiraram foram queimados pelo fogo que foi cuspido por aquela ação e ficaram queimados. E quem se perturbou foi o próprio imperador Nabucodonosor, que começou... Mas não foram 3 que pusemos lá dentro, foram 3, mas eu vejo 4. Porquê? Porque a presença da fornalha, a presença dos gigantes não significa a ausência de Deus. Serem atirados para lá não significa que Deus se tenha ausentado ou que Deus os tenha abandonado. Foi o contrário. Quando eles estavam dentro da fornalha, Nabucodonosor viu o quarto e ele disse que era semelhante ao filho dos deuses. A forma como ele descreveu alguém que ele percebeu que era divino, e nós entendemos claramente que era uma manifestação do Filho de Deus. Centenas de anos antes de vir à Terra, o Filho de Deus entrou na fornalha com os seus amigos, porque a presença das fornalhas, tal como a presença de Deus, não significa a ausência de Deus. A presença de Deus na fornalha é ainda mais visível, mais poderosa, mais experimentada, é mais gloriosa, é poderosa a presença de Deus. Então, eu quero animar-te, porque mesmo no meio da presença, na presença de gigantes, de fornalhas, de situações difíceis e complicadas, Deus vai manifestar a sua presença de uma forma maior e mais intensa. Quando o povo de Israel enfrentou os gigantes na terra prometida, 10 dos 12 espias enviados para ver a terra, 10 deles disseram: Deus abandonou-nos porque a terra tem gigantes. Não é possível conquistar aquela terra. Deus enganou-nos porque Deus disse que nos dava aquela terra, mas não é possível conquistá-la porque a terra tem gigantes. Mas outros 2 tinham um relatório completamente diferente. Josué e Caleb, eles disseram: subamos animosamente porque eles serão como pão para a nossa boca. Reparem, 2 mentalidades diferentes
que produziram dois resultados completamente diferentes. 10 tinham aquela visão de que se há gigantes na terra, então Deus não está connosco, Deus abandonou-nos, Deus enganou-nos. Mas 2 disseram, não, se há gigantes, mais uma vez, vai ser demonstrado que Deus é connosco. Na realidade, eles disseram assim, Deus é connosco, a proteção deles se foi, mas Deus é connosco. Vamos subir animosamente, porque serão como pão para a nossa boca. Deus é connosco. Eles sabiam que o facto de estarem gigantes naquela terra, dificuldades, um povo difícil de conquistar, isso não era um indicativo da ausência de Deus, mas seria mais uma comprovação de que Deus era com eles, de que Deus ia ajudá-los e que ia abençoá-los. Novamente, noutra realidade, outra história, outro evento em que aconteceu enfrentar gigante. Davi que enfrentou o gigante Golias. Todos diziam, mas Deus abandonou-nos, como é que vai ser possível? Como é que vamos vencer? Mas quando Davi chega àquele cenário de guerra para dar comida aos irmãos, Davi não tem dúvidas. E ele diz assim, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Porque Davi tinha esta convicção. Então, se ainda havia dúvidas, agora com aquele gigante, não vai haver dúvidas, porque o que vai acontecer e a maneira como Deus nos vai dar a vitória, a maneira como Deus nos vai abençoar, a maneira como aquele gigante vai cair ao chão, vai ser mais um marco, mais um sinal, mais uma evidência, mais uma comprovação de que Deus é connosco, e foi realmente o que aconteceu. Aquele gigante caiu, o povo se animou e o povo confirmou, e até os inimigos, os filisteus, eles sabiam, Deus de Israel é o Deus poderoso, é o Deus que luta por eles e é o Deus mais poderoso do que todos os outros deuses, mais poderoso do que os deuses dos filisteus, e por isso eles tiveram a vitória. Então é isto que eu te quero animar. A presença do gigante não significa a ausência de Deus. Não fiques mais desanimado, não fiques mais perplexo, não fiques perturbado e a pensar, onde é que tu estás, Deus? Deus está exatamente contigo. A presença de Deus pronta a manifestar-se e a mostrar que é forte, que é poderoso, que é fiel, que te ajuda e que vais ser mais do que vencedor por aquele que te amou, por aquele que está contigo. Deus não te abandonou, nem nunca te abandonará. Ele nunca te deixará, nunca te desamparará, como diz a palavra em Hebreus capítulo 13 e em muitos outros textos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Efetivamente, há gigantes que vêm contra nós, mas Deus é por ti, tu vais vencer, tu vais conseguir, tal como Davi. Podes parecer o improvável, pode parecer o cenário, o impensável, o resultado pode parecer o impossível, mas é exatamente isso que vai acontecer. Porque Deus vai fazer isso na tua vida e com a tua vida. Então eu quero animar-te, ficares forte, ficares firme, e neste tempo em que estão a buscar mais a Deus e a jejuar, Deus vai-vos dar uma vitória ainda maior. A presença de Deus vai se mostrar, tal como naquela fornalha, mais poderosa, mais visível, mais irresistível, para te fazer vencer e ainda mais para te promover e para te levar a lugares ainda maiores, de maior bênção, de maior vitória e de maior fruto, tudo aquilo que Deus prometeu e tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Fica firme, fica forte, porque o Senhor teu Deus é contigo e Ele cumprirá tudo aquilo que tem dito, e Ele te fará entrar nessa terra da promessa, a terra que Ele prometeu, em toda a bênção e em tudo aquilo que Ele quer fazer contigo. A presença dos gigantes é mais um sinal, mais uma evidência de que Deus é contigo, de que Deus é fiel e de que Deus vai te dar uma grande vitória. Um grande abraço. Deus continua a abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e o trabalho das tuas mãos, porque grandes coisas o Senhor fará. Deus abençoe.